Como comprar um imóvel com até 60% de desconto em relação ao valor de mercado. Desconto este que muitas vezes se revela até superior porque ele foi mal avaliado, e ainda ter absoluto controle sobre possíveis riscos existentes nessa arrematação. Nós estamos falando do mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. E quando eu falo absoluto controle é porque entrar nesse mercado possibilita você realizar uma análise prévia e tomar uma decisão com absoluta segurança se prossegue ou não naquele investimento. Muito diferente de investimento no mercado de ações, por exemplo, em que você simplesmente acredita que uma ação vai valorizar, mas por conta de uma simples notícia que sai na mídia, você tem um prejuízo ali imenso. O político falou uma bobagem, você tem um prejuízo imenso. Então, realizar um investimento no mercado imobiliário, neste segmento dos leilões judiciais ou extrajudiciais, é uma atividade de imenso potencial de ganho, porque você sabe quanto vale e você compra com enorme deságio e você não corre os riscos de imensa volatilidade como acontece no mercado de ações. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu tenho essa opinião e tenho certeza que vou te convencer que ingressar no mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais é um negócio que efetivamente vai mudar a sua vida patrimonial. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na aquisição de imóveis alienados por meio de leilões promovidos por instituições financeiras ou promovidos pelo próprio Poder Judiciário. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, vou te pedir, se você ainda não nos segue, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e deixa teus comentários. Deixa tua dúvida aqui nos comentários que eu vou te responder através de um vídeo numa próxima postagem. Mas vamos ao que interessa. Comprar um imóvel com até 60% ou mais de desconto no mercado imobiliário através de leilões judiciais ou extrajudiciais com absoluta segurança não é mágica, não é milagre, não é sorte, não é acaso. É técnica. É conhecer o assunto, analisar com brevidade tudo que está envolvido naquele imóvel que está sendo levado a leilão e chegar a uma conclusão com extrema assertividade se aquilo é um bom negócio ou se aquilo não interessa e é melhor você aguardar uma nova oportunidade que ocorre todos os santos dias no Brasil. Todo dia tem imóvel que possibilita um enorme potencial de ganho financeiro sendo leiloado tanto em processos judiciais quanto em procedimentos realizados por instituições financeiras. Então, em nada tem a ver com sorte, em nada tem a ver com milagre ou com o acaso. É, na verdade, uma análise técnica realizada com antecedência em relação a todos os procedimentos jurídicos que foram adotados para que aquele imóvel possa ser alienado através de leilões promovidos pelo Poder Judiciário ou por instituições financeiras, como eu estou te falando. Então, se você tem o conhecimento, se você é bem assessorado por um profissional da área jurídica, você não tem que ter nenhum receio de entrar nesse mercado. Muito ao contrário, este mercado vai permitir que você dê um salto patrimonial na tua vida. Há quem defenda que você deva fazer isso através de linhas de créditos, de financiamento, há quem defenda que você deva fazer isso através de consórcios, há quem defenda que você deva fazer isso com recursos próprios, tá? Opiniões diversas. O meu papel como advogado, consultor nesse segmento, é passar a você o que eu entendo de segurança, tá? Então, eu sou um conservador que gosta de investimentos com algum risco, tá? Mas sem fazer nenhuma loucura. E quando eu digo alguns riscos, eu não me refiro ao risco jurídico da compra, porque, como eu te falei, se a gente faz uma análise prévia, a gente tem absoluta segurança na arrematação. Quando eu estou me referindo a risco, eu estou me referindo, nesse segmento imobiliário, eu estou me referindo ao risco da espera, né? Ao risco do pagamento, o tempo que será necessário para você ser emitido na posse,
o tempo que será necessário para você fazer alguma reforma que precise, para você embelezar esse imóvel, e o tempo que será necessário para você vender esse imóvel. Tá? Imóvel, é fato, não é um bem absolutamente líquido, né? O imóvel leva algum tempo para ser vendido, a média ali entre 6 meses a 1 ano. Tá? Então, esse é o risco que existe nesse mercado se você faz um trabalho bem feito. Se você analisa com cautela e precisão técnica todo o procedimento jurídico que foi adotado para levar um imóvel a leilão, seja no âmbito judicial, seja no extrajudicial, você tem absoluta segurança. E o seu risco será meramente o risco de liquidez, ou seja, o tempo que você vai levar entre o pagamento da arrematação e a realização do lucro no momento que você vende um imóvel. Tá? Esse é o risco que existe nesse mercado, que na verdade não é risco, é simplesmente uma característica da natureza desse investimento. Você precisa adquirir um imóvel, você precisa dar um banho de loja nesse imóvel, ou seja, embelezar esse imóvel que normalmente precisa de alguma manutenção, de alguma reforma, e você precisa colocar esse imóvel à venda. Então, se você faz toda a análise mercadológica e jurídica com antecedência ao momento da arrematação, na verdade não existe risco nenhum. Então, se você não sabia até esse presente momento, fique sabendo. Existe uma forma absolutamente segura de você comprar um imóvel diretamente a um banco, a uma instituição financeira, com descontos que variam normalmente entre um mínimo de 25% até 80%, 90%. Mas a regra, a média, o padrão é descontos ali entre 35% a 60%. Tá? Vai depender muito do momento em que esse imóvel está sendo vendido. O banco, a instituição financeira, tem um procedimento na adoção do leilão. Então, ele primeiro tem um leilão a ser realizado, que normalmente é pelo valor de mercado. Não sendo vendido, ele parte para um segundo leilão, que normalmente é o valor da dívida que aquela pessoa tinha junto ao banco em relação à compra anteriormente feita daquele imóvel. Não sendo vendido, o leilão aí sim pode vender com descontos realmente agressivos, né? Então, na compra direta, na venda online, na licitação aberta, o banco ele pode adotar descontos maiores e é quando surgem as melhores oportunidades nesse mercado. Então, se você não sabe, fique sabendo. Todos os dias, o banco vende imóvel com descontos agressivos, possibilitando aos interessados que estão nesse segmento realizar operações absolutamente incríveis e, com isso, dar um salto patrimonial na vida pessoal deles. Ou seja, se você se depara amanhã, daqui a uma semana, 15 dias, enfim, com um imóvel sendo ofertado por uma instituição financeira com um desconto, por exemplo, de 60%, não tenha medo, não é golpe. O que você precisa fazer é analisar o processo através do qual esse imóvel está sendo vendido por aquela instituição financeira. Então, isso se chama leilão extrajudicial, não é golpe, não é sorte. Você precisa simplesmente estar inserido nesse mercado dos leilões de imóveis e ter o conhecimento técnico ou ser assessorado por um profissional, um advogado especializado no assunto, que conheça e possa fazer uma análise detalhada do processo que cuidou da alienação daquele imóvel e lhe dar um parecer com uma análise absolutamente profunda sobre aquela transação, mostrando a você por A mais B o porquê que aquela transação se revela um negócio incrível, se revela um negócio extremamente vantajoso e vai possibilitar a você ter um lucro ali, um lucro líquido de 35%, 40%, e dependendo das condições em que se encontrar aquele imóvel no tocante à manutenção dele. Então, o desconto foi de 60%, você vai ter ali outros custos, como tributário, por exemplo, né? Porque você precisará fazer a verbação desse imóvel em seu nome, então você vai pagar ITBI, né? Você vai pagar a verbação do contrato de compra e venda no cartório do imóvel
Então você vai ter custos, você vai ter uma reforma a ser feita, então você vai ter um lucro líquido ali em torno de 35%, 40%, sem dúvida, se você consegue esse desconto em torno de 60%. Né? Então, a média de lucro líquido numa transação imobiliária com imóveis de leilões é entre 20% a 25%. Essa é a média. Porque nem todo imóvel você consegue um desconto de 60%. Os descontos adotados ali estão ali entre 35% a 40%, 42%. Esse é o comum, que já é um desconto extraordinário, tá? Mas quando o desconto é maior, lhe permite ter um lucro líquido ainda maior. Potencial que dificilmente você vai conseguir no mercado de ações, por exemplo. Portanto, falando de um desconto de 60%, significa que um imóvel de R$300 mil pode ser arrematado por apenas R$120 mil. E isso, volto a dizer, não é sorte, não é acaso, tá? Isso é fruto de um conhecimento técnico, pois para fazer essa transação com segurança, você não precisa ter atenção no preço, você precisa ter atenção nas questões jurídicas. A sua preocupação deve ser quanto ao conhecimento técnico necessário para fazer a análise jurídica do procedimento que está alienando aquele imóvel e, com isso, chegar a uma conclusão se o negócio é interessante ou não. Então, a sua preocupação não tem que ser em relação ao risco, mas sim em relação ao conhecimento técnico necessário, porque é esse que vai lhe trazer a absoluta segurança. Um procedimento, uma compra de um imóvel, cuja análise técnica foi realizada e a conclusão foi dizendo sim, é um ótimo negócio, siga em frente, é uma transação que não tem risco algum. Porque o risco nesse negócio, ele só é oculto para quem não tem o conhecimento técnico necessário à identificação desses riscos. Os riscos nunca estão ocultos. Os riscos estão explicitados na documentação que estão envoltas ali no processo, na matrícula do imóvel, no edital da alienação. Então, não existe vício oculto nesse negócio jurídico. O que existe é desconhecimento técnico que torna a pessoa que está analisando a documentação incapaz de enxergar o vício que está explícito ali. A pessoa que não tem conhecimento para ler e entender. É a mesma coisa se a gente pegar, por exemplo, uma carta escrita em japonês, né? Tá tudo escrito ali. Eu é que não tenho conhecimento para olhar e entender o que está escrito. Um analfabeto, quando vai ler uma carta, ele não tem o conhecimento para entender o que está escrito na carta. Ele está vendo todas as letras, todas as palavras, todas as sentenças, o que ele não consegue é entender o que aquilo significa. E uma pessoa que não tem a formação jurídica necessária, ela sabe ler, ela lê a informação, mas ela não entende a informação. Então é um analfabeto funcional sob o ponto de vista técnico. Tá? Não se trata da hipótese do vício estar escondido, mas sim da incapacidade da pessoa que leu a informação relativa ao risco, mas que não conseguiu entender que aquilo se trata de um risco que deve levar ela à conclusão de não arrematar o imóvel, ao invés dela simplesmente olhar o preço e decidir pela compra. Então, a assessoria jurídica de um advogado especializado no assunto é fundamental para afastar por completo qualquer possibilidade de risco e informar a você o patamar até o qual você deve seguir na disputa de preço por aquele imóvel que se mostrou interessante ao seu perfil de investidor. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou o advogado líder da Soares de Azevedo Advocacia, sou especializado na compra de imóveis alienados através de leilões judiciais e extrajudiciais, e o meu papel é orientar investidores que querem entrar nesse mercado e realizar investimentos com enorme potencial de ganho e alavancar o patrimônio de forma rápida e absolutamente segura. Quer saber mais? Segue a gente, se inscreve no canal, deixa teus comentários ou manda um direct que a gente vai ter o maior prazer em te atender e realizar uma primeira conversa. Forte abraço, a gente se vê na próxima.